Primeiramente, antes de começar, quero dizer que é um prazer de rever os irmãos e de nos encontrarmos aqui. E a gente ora a Deus para que todos estejam bem e que tenham saúde nesses dias que a gente enfrenta, dias tão difíceis. Então, nós vamos dar início com um hino. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, do fragoso ao cantil, celeste, um hino ressoa ao Senhor. No céu as estrelas brilhantes, nos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos prados em flor, do fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Vagueias que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Amém. Amém. Bom, se você tem uma Bíblia, eu quero convidá-lo a abri-la comigo em Isaías, no capítulo 40, os versos 1 a 31. Eu vejo nessa passagem o maior e o mais maravilhoso encorajamento que podemos ter nestes dias tão estranhos que estamos vivendo. E é por isso que eu amo muito a riqueza da palavra de Deus, como ela nos conforta, como nos anima, como é rica em seu conteúdo. Se você olhar no capítulo 39 do livro de Isaías, os versos 5 e 7, então nós temos aí: então disse Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Bem, se você olhar esses versículos, eles são um bom contexto para o capítulo 40 do profeta Isaías. E essas palavras foram ditas a Ezequias, o rei.
E capítulo 40 do profeta começa: consolai meu povo, disse o vosso Deus. Consolai o meu povo. Nós temos uma previsão terrível de julgamento sobre o povo de Judá. Toda a primeira metade da profecia de Isaías, muitas vezes chamada de primeira parte, termina nessa nota de julgamento. Tudo de Israel seria levado para a Babilônia, seria entregue a Merodach-Baladã. Tudo isso porque Ezequias, ao invés de confiar em Deus, confiou em Merodach-Baladã. Então, assim que essa nota de julgamento soa, nós temos aí a segunda metade do livro, que começa no capítulo 40 e vai até o 66, que é uma parte de consolação para o povo. Há aqui uma palavra de conforto, de esperança para o povo. Verso 1 começa: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Uma mensagem de esperança, na verdade, para pessoas cheias de medo, cheias de sofrimento. E isso tem muito a ver com os nossos dias. E isso nos ensina, nos dias que estamos vivendo, a enfrentar o sofrimento e a ver o sofrimento de pessoas que nos são tão caras, pessoas que nos são tão queridas, não é? Então, nós estamos reunidos hoje para estudar a palavra de Deus sobre este assunto. E esse termo aí, consolai, tem que ver com uma palavra de esperança para o povo. Mas ele pode ser traduzido também por arrependei-vos. Interessante, consolar e arrepender-se. Então, assim que a mensagem desta profecia se cumpre, nós observamos que a mensagem de consolai é entendida e cumprida em João Batista com as expressões arrependei-vos. O que tem a ver consolo com arrependimento? E quando uma palavra carrega assim, duas ideias na língua original, nós devemos fazer o possível para transmitir todas as suas nuances, todos os seus segmentos. Então, nós temos aí: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Eu quero que você observe isso aí, porque essa é uma profecia sobre João Batista. E aqui está apresentando, na passagem do capítulo 40, o Consolador, aquele que haveria de trazer conforto para o povo. E, portanto, lá em Marcos, capítulo 1, no verso 3, quando nós lemos a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, essa é uma menção a João Batista. Ele era a voz que clamava no deserto. E é interessante que ele devia preparar os caminhos de Jeová, do Senhor, de Yahvé, como diz lá em Isaías 40, no verso 3. E João Batista preparou os caminhos de Jesus Cristo. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que Jeová é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Yahvé. Então, o capítulo 40 está falando, portanto, a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E quando trata da majestade deste Deus aí no capítulo 40, do seu poder, do seu controle, da sua providência, da maneira como ele conduz o seu povo, então isso tem que ver com Jesus Cristo. Essa é uma boa nova de esperança. E deixe-me rapidamente resumir a mensagem do capítulo todo, antes de lermos juntos o capítulo. Primeiro, nos versos 1 a 11,
Isaías direciona nossa atenção para boas novas de esperança, a boa nova de esperança. O conforto que vem do Senhor para nosso coração, o conforto que vem do Senhor para a nossa vida. Eu acredito que todo pai responsável tem preocupação com seus filhos, tem preocupação com a sua família, todo marido tem preocupação com sua esposa e vice-versa. Nós temos isso. Bem, neste momento de grande preocupação com os nossos queridos, nós precisamos de uma palavra de encorajamento. Precisamos de uma palavra de conforto. E que conforto melhor nós teríamos que este? A apresentação e os detalhes sobre a pessoa de Deus. Então, o tema introdutório desses 11 versículos de abertura é a proclamação, o anúncio da esperança por vir, a esperança que temos na pessoa de Deus. Nós podemos viver seguros, porque Deus está conosco. Ele é aquele que nos ampara. E o grande Deus, depois disso, o grande Deus da esperança, que é mostrado nos versos 12 a 26. E aí ele foca a sua lente um pouco mais acentuadamente na imensidão de Deus que dá a esperança. E ele dá a boa nova de esperança. Mas a imensidão desse Deus está falando de Jesus Cristo, do seu poder, do seu governo, da sua grandiosidade. E então nós temos o presente, o gracioso presente da esperança, nos versos 27 a 31. Né? Então aí o profeta apresenta o gracioso dom, graciosa dádiva da esperança em si. Como essa esperança vai impactar e incentivar o nosso coração, às vezes perturbado. Assim, a boa nova de esperança, verso 1 a 11, a imensidão do Deus da esperança, 12 a 26, e o gracioso dom da esperança, nos versos 27 a 31, formam este capítulo maravilhoso, que eu tenho para mim um dos mais abençoados e abençoantes de todo o Antigo Testamento. Um texto maravilhoso. E antes de considerarmos esses temas, nós vamos orar juntos. E então leremos Isaías, capítulo 40. Vamos orar neste instante. Ó Deus, agora, pelo conforto da Tua palavra e Espírito, nós pedimos que, com o conforto com que somos confortados, possamos confortar outras pessoas também. Então, abre, Senhor, nosso coração para a Tua palavra. Dá luz à nossa compreensão e faz-o pela glória e louvor do Teu próprio nome. Por amor de Jesus Cristo, e para o bem do teu povo, em nome de quem nós oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, então vamos lá. O Senhor vem. Ouçam a palavra de Deus de Isaías 40, os versos 1 a 31. Diz-nos assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. E a glória do Senhor se manifestará,
e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o diz. Uma vez diz, clama, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém. Ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Eis que as que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo, quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. E nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. E ele quem estende os céus como cortina, os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizeis, ou dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos
caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Assim, temos lido a palavra inerrante e confiável de Deus. Nós oramos para que Ele escreva em nosso coração, para que não pequemos contra Ele. Bem, a primeira coisa que eu quero considerar com vocês é sobre a boa nova de esperança. Mas deixe-me rapidamente resumir aí a nossa palavra de hoje. Os versos de 1 a 11 trataremos da boa nova de esperança. Os versos 12 a 26, a imensidão do Deus da esperança. E nos versos 27 a 31, o profeta apresenta o gracioso dom da esperança, fala dessa esperança maravilhosa. Vamos agora, neste instante, orar confessando a Deus os nossos pecados, nos preparando assim para o estudo da palavra. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, em cuja presença nos encontramos, nós queremos reconhecer diante de Ti que somos pecadores. Queremos reconhecer que nós erramos ao Senhor com nossas palavras, erramos ao Senhor com os nossos pensamentos, erramos com as nossas atitudes e às vezes também erramos, Senhor, com coisas que devíamos fazer e não fazemos. Nós queremos reconhecer que não merecemos a Tua bondade e a esperança que temos em Jesus Cristo, mas queremos louvar o Teu nome por isso. Renovamos, ó Senhor, o nosso propósito de fidelidade diante de Ti. Colocamos nossa casa a seu serviço, ao Teu serviço. Colocamos nossa vida em Tuas mãos e pedimos em nome de Cristo que Tu tenhas de nós misericórdia, que perdoes, ó Senhor, os nossos pecados e que nos aumentes a fé para que não pequemos contra Ti. Nós oramos agradecidos pelo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ouvir um hino e acompanhar um hino que fala sobre o perdão de pecados. Ceifeiros da seara santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre, avante, avante, pois, os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão
Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas, como águias serão. Obviamente, esse hino fala da nossa grande esperança em Jesus Cristo, não é? E também grande esperança de perdão de pecados e assim por diante. Agora, vamos ao nosso texto e trabalhar o nosso estudo. Conhecer a Deus é crucialmente importante para a nossa vida. É uma coisa de grande valor. Acredito que não poderíamos jamais ter alguma coisa mais preciosa em nós mesmos do que o conhecimento de Deus. E como seria cruel para um homem de uma tribo amazônica ser levado para São Paulo e colocado sem explicação na Praça da Sé e deixado ali, sem que soubesse nada de língua portuguesa, sem que soubesse nada de São Paulo, e deixado ali para cuidar de si mesmo. Isso seria uma crueldade. Bem, da mesma forma, o mundo se torna um lugar estranho, um lugar louco, doloroso, e uma vida nele, um negócio decepcionante e desagradável para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que não têm esperança. Já imaginaram viver este mundo sem esperança? Eu fico pensando, às vezes, nas pessoas idosas, e quando elas sentem que estão chegando ao final da vida, e elas não têm em que se apegar em termos de esperança. Então, seríamos cruéis conosco se nós tentássemos viver neste mundo sem saber sobre o Deus Criador e saber sobre o mundo a quem Ele criou. Bem, desconsidere o conhecimento de Deus e você será um trôpego, um errante pela vida, vendado, como um homem cego, sem senso de direção e sem compreensão do que está ao seu redor. Assim você pode desperdiçar a sua vida e também perder a sua alma. Viver neste mundo sem conhecer o Criador do mundo, viver neste mundo sem conhecer a Deus, sem ter uma esperança, deve ser algo aterrorizante. Nós precisamos conhecer a Deus se nós quisermos compreender e atravessar esses tempos estranhos e confusos com segurança. Isaías 40 nos ajuda a fazer exatamente isso. Ele prega uma palavra de esperança, e essa palavra de esperança está cheia da glória de Deus. E isso começa imediatamente na primeira parte do capítulo. Os versos de 1 a 11 focam nossa atenção nas boas novas de esperança. Notem aí, quando estou falando de esperança, não é uma torcida para que as coisas deem certo. A palavra esperança significa esperar aquilo cujo cumprimento é certo.
Então, a esperança neste sentido, esperar alguma coisa cujo cumprimento é certo. E nós esperamos muitas coisas cujo cumprimento, os cumprimentos são certos. Nós esperamos a nossa salvação, nós esperamos a orientação da palavra de Deus, esperamos a direção do Espírito Santo e tanto mais. Deus é o Criador do mundo e é Ele quem dirige o mundo. E Ele nos dá aqui, na nossa passagem, uma palavra importante de esperança. Em primeiro lugar, ele diz nos versos 1 a 11, destacando aí nos 2 primeiros versos, a comissão do profeta de Deus. Qual é o objetivo da pregação do profeta? O que ele é enviado a fazer? Ele deve falar uma palavra de esperança. Lembre-se, todas as coisas de Israel seriam levadas para Merodach-Baladã, para a Babilônia. Toda a riqueza de Israel, tudo. E então ele é chamado para anunciar essa palavra de esperança. Ele deve dar segurança ao povo e acalmar os medos do povo. E a maneira de pregar do profeta, como é que ele faz isso? Como ele se dirige ao povo? Ele deve falar ao povo sobre arrependimento. Ou seja, o povo deve se arrepender para que tenha esperança. Se você tem amor por Deus, o que você deve fazer para ter esperança em Deus é fazer a vontade de Deus. Se você agrada a Deus, então Deus cuida de você, Deus ampara você e ampara também os seus. E Deus tem dado a bem da verdade a nós muito mais do que o que nós pedimos, muito mais do que o que nós pensamos. Como nós observamos no domingo passado, Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades. Quantos de nós, quando pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, nos esquecemos essa nota tão importante? Quantos pregadores do Evangelho se esquecem dessa parte da verdade? Às vezes, a verdadeira esperança, mas mediante arrependimento e mudança de vida. Somos ortodoxos, corretos e, às vezes, até urgentes. Podemos estar cheios de amor e preocupação com o bem-estar do povo, mas quando abrimos a nossa boca para falar a palavra, ela é severa, é dura, denunciatória ou é fria, às vezes é só acadêmica e impraticável. Então, a mensagem do profeta devia ser entregue eternamente ao coração do povo. Devia estar escrito isso no topo do esboço de todos os sermões. Fala ao coração do povo, consola o povo, traz uma palavra de conforto ao povo, traz uma palavra de esperança ao povo. É por isso que nós somos chamados para pregar o Evangelho. O que significa Evangelho? Boas novas. Falar para um pregador, um homem que viveu sem se lembrar de Deus, que ele vai morrer e vai para o inferno, é colocar só mais peso sobre ele. Falar para um ladrão, para um presidiário, que ele vai morrer e vai para o inferno, é colocar mais peso sobre ele apenas. É preciso dar às pessoas uma palavra de esperança, uma palavra de conforto. A palavra hebraica, aí, traduzida em nossa versão da língua portuguesa, por dobro, aí no nosso texto, que já recebeu em dobro por seus pecados, significa realmente um valor correspondente. Não significa que Deus tenha punido o seu povo 2 vezes. Não significa isso. E significa, sim, uma coisa como que diante de um espelho, que é reproduzida exatamente o seu equivalente. E isso não seria justo se Deus cobrasse mais do que o povo deve, então. O que significa, sim, então, é que Judá
recebeu o correspondente exato pelo seu pecado e pela sua culpa. Ou seja, o Senhor forneceu a expiação que corresponde precisamente à necessidade do povo. E ele agora oferece a esperança que corresponde à nossa necessidade. Em dias difíceis, em dias problemáticos, nós precisamos nos lembrar desta passagem que fala sobre o Deus da esperança. Então, nós temos aí este capítulo sendo aberto com essa expressão: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Muitas expressões ricas. Meu povo significa você pertence a Deus, e Deus é o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Nós podemos ter convicção disso. E a Bíblia nos diz, na carta de Paulo aos Romanos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é muito maior do que os nossos pecados. E eu sempre me encanto quando eu penso que Deus já perdoou em Jesus Cristo os nossos pecados do passado, do presente e também do futuro. Ele já perdoou todos os nossos pecados. Nós ouvimos as pessoas falando assim o tempo todo. Estou feliz que você encontrou algo que funciona para você. Só não sei se esse negócio de cristianismo é realmente bom para mim. Eu não sei se isso funcionaria para mim. Quantas vezes, ao evangelizar, eu já ouvi isso. Mas a nossa mensagem é que a grande misericórdia de Deus é sempre adequada à sua necessidade, a todas as pessoas. A sua graça se encaixa no pecado de cada um. Corresponde perfeitamente ao pecado de cada um. E você nunca pode vir a Deus com um pecado tão severo, tão imundo, tão agravado e complicado por repetições constantes e emaranhado de tal forma que Deus diga: não sei o que fazer com isso, não sei como resolver este problema. Não há isso. A Bíblia nos diz que Deus perdoa todos os nossos pecados, qualquer que sejam eles, e em que tempo tenham sido cometidos. Deus perdoa os nossos pecados. E mais do que isso, ele também esquece desses pecados. Não se lembra mais deles. Então, Paulo diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Você pode ir até Deus. Você pode sempre derramar vergonha e culpa. E pode apresentar o seu pecado, a sua rebelião, o seu coração, na verdade, precisa disso. Confesse e peça perdão e se arrependa. E sua misericórdia, a misericórdia de Deus, é adaptada precisamente à necessidade da sua alma. Em muitos aspectos, Isaías, nesses versos de abertura, é um modelo para todos nós, pois compartilhamos essas boas novas. A nossa é uma mensagem de esperança. É para ser falada eternamente e está cheia de glória da esperança de Deus que Ele forneceu para a nossa salvação, de nos amparar e de caminhar conosco todos os dias. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados, e assim por diante. Então, nos versos 3 a 11, o profeta responde a algumas perguntas que surgem dessa
comissão confiada a ele, ao profeta. Como é que a expiação foi feita? Como é que Judá, tão culpado aos olhos de Deus, é salvo quando merece condenação? Como Deus pode realmente me salvar? Como Deus pode me perdoar, me glorificar? E se você está atentamente olhando para o texto, o verso 3 até o verso 11, você vai notar 3 vozes que falam com essas perguntas. A primeira voz está nos versos 3 a 5. No mundo antigo, havia um costume que quando um visitante importante ia a uma cidade, uma estrada era construída para ele, como uma forma de honrá-lo. E nós entenderíamos isso quando ouvimos as pessoas dizer que estendem o tapete vermelho. Então, eles construíam uma estrada, não estendiam o tapete vermelho somente, construíam uma estrada através do deserto para que o visitante fizesse o seu caminho rápido e direto e sem impedimento. E essa é a imagem aqui, uma estrada reta através do deserto deve ser construída para a vinda de nosso Deus. Vales devem ser elevados, montanhas devem ser niveladas, os lugares ásperos feitos suaves, terrenos irregulares feitos nivelados, porque o próprio Deus, diz Isaías, está chegando. E ele está vindo rapidamente para o seu povo, sem qualquer impedimento e obstáculo. Nada pode impedir a sua vinda. E como João Batista fez isso? Ele fez isso pregando arrependimento dos pecados. Como é que eu aplano os caminhos para Deus? Arrependendo-me dos meus erros, dos meus pecados. E então nós temos essas grandes palavras e sabemos a quem essa primeira voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Sabemos a quem essa voz pertence, não é verdade? A João Batista. E este texto é citado no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no verso 3, onde diz claramente que essas palavras foram cumpridas no ministério de pregação de João Batista. Ele é o precursor que preparou o caminho do Senhor e preparou anunciando o arrependimento. Diz-nos o texto de Mateus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, como é que nós preparamos o caminho do Senhor? Abandonando as coisas erradas, fazendo as coisas certas, defendendo o que é justo, o que é da vontade de Deus. A segunda voz está escrita aí nos versos 6 a 8. Diz assim: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, e assim por diante. Uma voz diz, então, clama. E aí, desta vez, Isaías, o próprio profeta, ele é ordenado a falar. Ele é a voz agora. A primeira voz refere-se a João Batista. A segunda voz refere-se a Isaías. Eu disse, o que devo clamar? E note a mensagem dada a ele. É um lembrete da fragilidade da vida, da brevidade da vida. A vida é frágil e, de fato, e isso é doloroso de ser lembrado. No entanto, é inegável. Mas o profeta é chamado para dizer que, embora a erva seque e as flores desapareçam, a palavra de nosso Deus permanece eternamente, diz o texto. O conforto que nos é trazido, que oferece perdão e expiação pelo pecado, que vem através do Senhor Jesus Cristo, esse conforto é nosso. Aprendemos isso da palavra do Senhor, que dura para sempre. Ele não muda de ideia, ele não renegocia os termos de sua oferta, e ele cumpre a sua palavra. Você pode aceitar a palavra dele, você pode confiar nele, porque cada coisa se cumprirá cabalmente.
A terceira voz fala nos versos 9 a 11. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém. Ergue a tua voz fortemente. E então nós temos a terceira voz. Notem, a primeira voz é o ministério de João Batista. A segunda voz foi o ministério do profeta Isaías. E agora a terceira voz que fala é o ministério de Sião, de Jerusalém. Ou seja, é a igreja, é o nosso ministério, é o nosso dever chamar nossos parentes e falar com eles, que essa vida passa e seca a nossa juventude. Um dia iremos partir daqui e prestar contas a Deus. É preciso que nós falemos do Evangelho àqueles que nos são caros, àqueles que nos são queridos, àqueles com quem trabalhamos, àqueles perto de quem nós moramos, àqueles que são nossos amigos. E, enfim, é preciso que falemos. Nós somos a voz que vai levar o Evangelho até eles. Essa é a tarefa da igreja, essa é a tarefa de Sião. E é nossa tarefa, portanto, sua tarefa e minha tarefa. E o que vamos dizer? Qual é a nossa mensagem? Olhem para o fim do verso 9 aí na tela. Devemos dizer: eis aí está o vosso Deus, eis o nosso Deus. Devemos levar as pessoas ao próprio Deus vivo. E a passagem está falando de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, precisamos de levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem a Jesus. Neste mundo só tem uma esperança, e essa esperança é Jesus. Não esperamos em políticos, nós não esperamos em políticos. Não esperamos na justiça dos homens, nós não esperamos na justiça dos homens. Nós só esperamos em Cristo, porque só nele há uma esperança verdadeira e que se cumpre. E neste texto aí, eu destaquei aí, há três. Eis é uma interjeição na língua hebraica que mostra grande surpresa por algo tão maravilhoso. É como se falasse assim: nossa, nossa, nossa. E aí está nos versos 9 e 10. Você vê todos estes eis aí em uma rápida sequência. É como se Isaías estivesse tentando agarrar você pelos ombros e chacoalhar você para que você visse a glória de Deus. Ele não quer que você perca. Ele diz: olha isso, olha isso, olha isso. São essas interjeições. Ele está dizendo, então, nossa pergunta é: essa é uma mensagem urgente nos dias de hoje, muito mais urgente do que nos dias de Isaías. Essa é uma mensagem importante para hoje. Onde você encontrará esperança duradoura nesses dias de pandemia? Onde você encontrará esperança segura? Você não precisa se preocupar com os resultados das urnas. Você não vai encontrar isso numa vacina. E depois, aqueles que tomam a vacina estão seguros agora? Não, não estão. Eles podem partir tão rapidamente, ou mais rapidamente. O dia que Deus determinar, eles passam, eles secam como a erva. Uma vacina não traz segurança. Você não vai encontrar isso de jeito nenhum em seres humanos. E, sabedores disso, apeguemo-nos à nossa esperança, porque ela é verdadeira. E em Cristo, em Deus Pai, nós podemos ter, de fato, esperança. Deus é um justo juiz e governante. Deus é um pastor amoroso e confiável. Ele nos diz duas coisas sobre Deus nos versos seguintes. Primeiro, ele diz que Deus é justo juiz e governante, e o seu galardão está com ele, e a sua recompensa está com ele. E, em segundo lugar, no verso 11, ele também é um pastor amoroso e confiável, cuidador do seu povo.
Ele vai cuidar do seu rebanho como o pastor cuida das ovelhas. Ele vai reunir os cordeirinhos em seus braços. E ele vai carregá-los no seio. E gentilmente levar aqueles que são novos. E então contemplem o nosso Deus. O poderoso braço que governa e julga é o mesmo braço poderoso que carrega os cordeirinhos no seu seio. Ele é o pastor, o rei que deixa 99 ovelhas no curral e sai em busca de uma única ovelha que está perdida. É neste pastor que nós temos esperança. É neste pastor que nós confiamos. Ok, vamos agora falar sobre este pastor em quem nós confiamos, que vai carregar cada uma de suas ovelhas, que não se perde. Interessante isso. Nenhuma das ovelhas de Cristo pode ser perdida. Ele diz que da mão do Pai ninguém pode arrebatá-las, ninguém pode tomá-las. E elas estão seguras pelas mãos do Pai. Então, dos versos 12 e 22, nesses dois versos, nós lemos assim: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? E vai dizendo aí, e vai falando do poder deste Deus. E vejam agora aí, como nós somos chamados a contemplar a imensidão do Deus da esperança. E há, sem dúvida, muitas coisas que podemos dizer e aprender sobre Deus com esses versos. E eu louvo a Deus por esses versos. Talvez você pudesse passar algumas horas estudando os versos 12 a 26 e aprender sobre a imensidão de Deus. Mas deixe-me simplesmente destacar 5 coisas muito rapidamente. Vamos notá-las e seguir em frente. Primeiro, nós podemos ver a independência de Deus sobre a criação. Você vê isso no verso 12. Ele não faz parte da criação. Deus não faz parte da criação. Ele governa e é a fonte da criação. E no verso 22, nós aprendemos que Deus não é como nós, apenas maior um pouco. Ele é totalmente diferente. Ele é independente da criação. Ele não é como nós e apenas maior. Ele é totalmente diferente. A independência de Deus é o que nós temos aí nessa passagem. Os versos 15 e 17 são fantásticos. Eu tenho mencionado constantemente esses versos para a igreja. Sempre eu falo deles, porque eles são talvez os meus preferidos em todo o Antigo Testamento. E diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. O Líbano não seria suficiente para combustível e nem os seus animais são suficientes para uma oferta queimada. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Então, a imensidão do Deus, o Deus da esperança, a imensidão de Jesus Cristo. O que isso significa? Poeira não se registra em uma escala. Deus é imenso. Você vê? Ele preenche todos os lugares. Ele é imenso e poderoso, sem problemas, imperturbável pela turbulência política ou sanitária. Bem, em terceiro lugar, aí, nós vamos à sabedoria divina. Não é verdade que Deus é mais sábio do que todos os homens juntos? Olhe para o verso 14. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Bem, Deus não está descobrindo as coisas. Ele não é jogado pelas nossas circunstâncias. Nós podemos descansar em Deus, porque Ele há de cuidar de suas ovelhas e não vai perder nenhuma sequer das suas ovelhas.
Essa é a independência de Deus, a imensidão de Deus e a sabedoria de Deus. E nos versos 18 a 20, Isaías nos diz que isso torna nosso Deus único, isso o torna incomparável. Deixa eu dizer uma coisa, não há esperança neste mundo, nem em armas, não há esperança neste mundo em termos sanitários, não há esperança neste mundo em termos políticos, de homens confiando em homens. Porque onde há o ferro, há ferrugem. E onde há o homem, aí há coisas erradas. Então, vamos comparar Deus com o quê? Só podemos ter confiança e esperança em Deus. Nos dias de pandemia que ora estamos vivendo, nos dias de crise política que ora vivemos, com quem, pois, comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? E ele vai apresentando aí esses dados. Nós não podemos comparar Deus com ninguém e com nada. Então, Isaías ri e zomba da idolatria. Ele está zombando do ídolo e daqueles que os fazem. É absurdo, afinal, porque Deus é imenso, independente e infinito em sua sabedoria. Ele é incomparável e não há ninguém como ele. Você não pode fazer uma semelhança dele. Você não pode compará-lo com coisa alguma que ele tenha feito. Você sabe que os ídolos, naquela época, tinham correntes de prata para impedi-los de cair. E se você não pode usar prata ou ouro, ele diz, vai encontrar um poste de madeira que não vai apodrecer. Agora, a possibilidade de um ídolo de madeira apodrecer já faz parte da piada, né? Como é que você vai fazer uma imagem desse Deus imenso? E certifique-se de ter um artesão que pode tomar sua aparência e torná-la agradável e plana para que ele não caia e depois cultuar. Ele acha isso, o profeta acha isso ridículo. Então, essa imagem que os homens fazem de Deus, ele é totalmente diferente. Nós não podemos fazer imagem de Deus. Infelizmente, o coração dos seres humanos é uma fábrica de ídolos. E eles fabricam ídolos em quem eles confiam, e assim isso se torna bastante ofensivo aos olhos de Deus. E antes de nos sentirmos muito presunçosos, queremos dizer que nós também somos fabricantes de ídolos. Quando amamos qualquer coisa neste mundo mais do que amamos a Deus, isso é fazer ídolos. Bem, vejam aí a imensidão de Deus. As nações todas, verso 15, são diante dele como um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó na balança. As ilhas e os continentes são como o pó fino que se levanta. E todas as nações juntas, como nada, como menos do que nada, como um vácuo. E se todo o universo, quando comparado com Deus, é um pingo que cai de um balde, um grão de pó na balança, e o pó fino que se levanta, como nada, como menos do que nada, e como um vácuo, qual é o seu tamanho diante de Deus? Este é um Deus em quem você pode confiar com relação aos seus problemas. É nisso que eu me apego, é disso que eu estou falando, de saber que Deus está no controle, no governo do mundo, saber que Deus cuida de nós, e Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso consolador. É preciso só que não nos apeguemos aos nossos pecados. Deus é independente, Deus é imenso, Deus é sábio e Deus é incomparável. Mas Isaías 40 nos lembra de que Deus está muito além ainda da nossa compreensão. Os versos 22 a 26 também têm muito a nos ensinar.
fala do governo soberano de Deus na criação, conforme você pode ler no verso 22 e também no verso 26. E ele é soberano em sua providência. Ele governa sobre as coisas que ele fez. Ele não é simplesmente um relojoeiro que criou um relógio, deu cordas e deixou o relógio trabalhando. Não, ele cuida de cada detalhe. Ele governa. Reina o Senhor, diz o Salmo de número 93. E o Senhor governa sobre todas as coisas. Presidentes, políticos, até mesmo juízes, que são sempre tão poderosos e influentes diante de Deus, são como erva. O vento de Deus sopra sobre eles e eles secam. Deus está no controle. Lembre-se como precisamos nos apegar a isso hoje. Muito. Deus não renunciou ao seu trono. Deixem os políticos fazer o que eles quiserem. E os mares se agitarem, e as florestas serem queimadas. Deixe a doença percorrer o mundo. Deus está no controle. O nosso Deus reina. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e socorro bem presente na tribulação. Eu gosto demais dessa palavra refúgio. A ideia dessa palavra refúgio é de que Deus é a nossa casa. Notem, Deus é a nossa casa. Não importa se você esteja em São Paulo, não importa se esteja em Minas, não importa se esteja em Goiás, não importa se esteja na América, no Tocantins, ou onde quer que você esteja. Deus é a sua casa. Deus é o seu lar, onde você estiver. Você pertence a Deus e Deus pertence a você. O nosso Deus reina. É nisso que nós podemos acreditar. Este Deus chegou, infinito em sua sabedoria, independente das coisas criadas, imenso, incomparável, soberano, e ele juntou-se na pessoa de Jesus à natureza humana, e ele nasceu aqui como homem. E ele viveu aqui, sofreu aqui, morreu aqui, para que nós tivéssemos esperança. A única esperança possível neste mundo está em Deus. Não há esperança fora da pessoa de Jesus Cristo. E esse Deus de Isaías 40, imenso e confortador, é o nosso Jesus Cristo, que nos comprou com o seu sangue e que viveu as nossas dores, sofreu as nossas dores, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Bem, Isaías diz tudo isso. Os versos 27 a 31. A boa notícia da esperança, o grande Deus da esperança. E, finalmente, ele fala do gracioso dom da esperança. Como Jesus é amoroso, como ele veio à Terra e viveu aqui de forma humilde. E ele, assim, nos pode compreender e saber das nossas dores. E esse é o nosso conforto. E essa é a nossa grande esperança, a pessoa de Jesus Cristo. Porque, pois, dizeis, ou dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. É a pergunta para nós: por que nós achamos que essa pandemia que domina e que graceja pelo mundo vai acabar com o povo de Deus? Não, não vai. Deus nos preserva. Nossa esperança não está em políticos. Nossa esperança não está nem mesmo em vacina. Podemos ter os políticos melhores e as coisas não irem bem. Basta que um vermezinho de um morcego seja usado para colocar a humanidade de pé, o que é o homem. E mesmo as pessoas vacinadas morrem de um momento para o outro.
Não é nisso que está a nossa esperança. A nossa esperança está em Jesus Cristo. A nossa esperança está em Deus, o nosso Pai. Então, talvez você não tenha dito essas coisas assim, mas às vezes você talvez tenha pensado: onde é que Deus está? Deus não está vendo isso. Ele está vendo e está no controle de todas essas coisas. E isso acontece para que os homens se voltem a Ele e se convertam dos seus maus caminhos, se arrependam. Então, nós falamos isso, que Deus é Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Sabemos isso de cor. Isso está no catecismo, mas nem sempre vivemos desta maneira. A inferência não é que, se Deus é tão grande assim, ele não vai ter tempo para cuidar de nós. Não, a inferência certa é que Deus não vai falhar, porque Ele é poderoso assim, Ele é grande assim, Ele é sábio assim, e Ele nos amou a ponto de dar o seu Filho. A única esperança que existe neste mundo é Jesus Cristo. A única esperança é Deus. Põe a sua esperança e a sua confiança em Deus. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Mas se Deus for contra nós, aí sim estaremos totalmente perdidos. Qual a nossa esperança, irmãos? A nossa esperança está em Jesus Cristo, e que é o nosso Criador e é o nosso Redentor. Diz ele aí que ele faz forte, verso 29, alcançado. Multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. E os jovens se cansam, se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Confiem assim em Deus, renovem as suas forças assim em Deus. Uma vez que Deus veio em Jesus Cristo, Jesus é este Deus, e Ele tem esperança invencível e infalível para você. Ele tem boas novas para você. Seus filhos vão crescer em um mundo e são protegidos e guardados por este Deus. Ele nunca fez uma promessa fracassada ao seu povo. Ele é capaz de salvar absoluta e completamente todos os que vêm ao Pai por meio dele. A graça que ele morreu para prover nunca deixará de fluir dele para você. Porque nosso Deus é grande demais para falhar. Você pode confiar nele plenamente. Você acredita nisso? E é por isso que nos últimos versos ele promete ser uma fonte inesgotável de graça sustentadora. Ele dá poder aos fracos. São promessas doces, não são? São promessas preciosas. Ele dá poder aos fracos. E para aquele que não tem, ele pode aumentar a força. Mesmo os jovens podem desmaiar e se cansar. E os jovens podem cair de exaustos. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Eles mostram-se com asas como águias. Eles correm e não se cansam. Eles caminham e não desmaiam. É deste Deus que estou falando. Renovemos nele a nossa esperança. Renovemos nele a nossa confiança. Novamente, não em vacina, porque mesmo quem toma vacina pode morrer de qualquer outra coisa. Não em políticos, não nas urnas, porque os homens são falhos. Todos os homens são falhos. A nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. A nossa confiança está em Deus e unicamente em Deus. Então, eis o seu Deus, diz Isaías. Talvez você tenha tirado os olhos dele ultimamente. Você tem tirado os olhos dele por causa de coronavírus. Eis o poder do Criador. Eis a sua sabedoria.
Eis a sua providência soberana, e eis que ele está supremamente no Senhor Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo, vindo para que você tenha um Deus para você e um Salvador para a sua alma. Aqui está a esperança em uma terra cansada, pecado perdoado e estoque de graça para sustentá-lo e mantê-lo. Não importa o que a tempestade de 2020 e a tempestade de 2021 ainda tenham para jogar em nós. Nossa confiança está em Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus nos quiser levar por meio desta enfermidade ou por outro meio qualquer, Ele é soberano. Mas vamos confiar nele. Mas não vamos deixar de viver, não vamos deixar de nos alegrar com as pessoas, não vamos deixar de ver as bênçãos que Deus nos deu, nos tem dado, sustentando a nossa família até aqui, e nos dando o que existia de mais precioso no céu, a pessoa de Jesus Cristo. Então, ele nos dará com Jesus Cristo certamente todas as coisas. Lembre-se de quando o nosso Deus chegou. Lembre-se disso. Ele foi criado para desmaiar e para ficar cansado. A sua força foi gasta e ele realmente caiu em todas as fragilidades e fraquezas que nossa natureza nos expôs. Ele chorou como homens choram. Ele ficou cansado como nós ficamos. Ele sangrou como nós sangramos. E ele morreu como nós iremos morrer. E porque ele fez isso e agora vive e reina na mão direita do Pai no alto, fluindo dele para todos os que esperam pelo Senhor, uma fonte inesgotável de graça. Vamos orar neste instante. Oremos ao Senhor. Nosso Pai, nós te louvamos por não seres como nós, posto que és o poderoso Deus. Nós te louvamos porque em Jesus Cristo, nosso Deus veio, viveu a nossa fraqueza, a nossa tristeza e o nosso sofrimento. Suportou o nosso pecado, morreu nossa morte e pagou a nossa dívida para que nele haja graça, misericórdia, precisamente correspondente à necessidade de nosso coração. Perdoa-nos por procurar em todos os demais lugares, menos nele, para encontrar a esperança satisfeita de que tanto precisamos nos dias que vivemos. Abre nossos olhos, Senhor. Ajuda-nos a contemplar nosso Deus, as maravilhas da tua lei. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.